abrir a Bíblia em Mateus, capítulo 2. Mateus, capítulo 2, nós vamos ler do 1 ao 12. Mateus 2, do 1 ao 12. A visita dos magos. Mateus 12, do 1 ao 2. Adriano. Senão ele vai me atrapalhar. Mateus 2, do 1 ao 12. Diz assim a palavra do Senhor. Depois de Jesus ter nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, vieram alguns magos do Oriente a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus recém-nascido? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes perturbou-se e com ele toda Jerusalém. Depois de convocar todos os principais sacerdotes e os mestres do povo, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. Eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia que conduzirá o meu povo Israel. Então Herodes chamou secretamente os magos e procurou saber deles com precisão quando a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide e perguntai cuidadosamente sobre o menino. Quando o achares, avisai-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E a estrela que tinham visto no Oriente adiante deles, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que parou sobre o lugar onde o menino estava. Ao verem a estrela, os magos ficaram extremamente alegres. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Depois, abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe presentes: ouro, incenso e mirra. Sendo avisados em sonho para não voltar a Herodes, regressaram para a sua terra por outro caminho. Amém? Só até aqui, mantenha essa Bíblia aberta, mas vamos orar novamente? Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Pedimos a Deus que no nome de Jesus, agora que nós lemos uma porção da tua palavra, que o teu Espírito Santo nos dê entendimento, compreensão do que o texto deseja falar aos nossos corações. Pai, pedimos que teu Espírito Santo possa abrir a nossa mente, o nosso coração, para receber essa palavra como uma boa semente, Senhor. Que essa palavra possa produzir em nós muitos frutos, frutos para a tua glória, frutos a 30, 60 e a 100 por um, frutos que permaneçam. É o que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, mas mantenha, por favor, sua Bíblia aberta para que você possa ir acompanhando o raciocínio. A mensagem é: Jesus nasceu. Essa é a mensagem do autor, no capítulo 1. Jesus nasceu. E uns o odeiam, se opõem a ele, buscam matá-lo. Outros simplesmente o ignoram. Mas há ainda outros que o buscam e que, ao encontrá-lo, o adoram. Essa seção que nós acabamos de ler, dos versos 1 ao 12, ela retrata bem essas três reações que as pessoas têm em relação a essa mensagem que Jesus nasceu. Então, note, os irmãos, que a maneira como os personagens dessa história, né, reagem a essa informação, a essa mensagem do nascimento de Jesus, a maneira como eles reagem não é muito diferente dos nossos dias, não é muito diferente do mundo moderno. Ainda hoje, pessoas que, ao ouvirem a mensagem Jesus nasceu, reagem desses três diferentes tipos, dessas três diferentes maneiras. Uns, ao ouvirem que Jesus nasceu, o rejeitam, o ignoram. Outros, ouvindo que Jesus nasceu, o odeiam, o combatem. E outros o buscam, o aceitam como seu Senhor, o adoram como seu Deus. E essas reações também são vistas ao longo desse texto. É sobre essas reações que eu desejo meditar com os irmãos nessa noite.
Então, nós vamos dividir essas reações na medida em que os personagens apresentam essas reações. A primeira, a gente, ao invés de começar a falar sobre os magos, embora eles sejam os primeiros aí a serem mencionados, né, no texto, no verso 1, depois de Jesus ter nascido em Belém, no tempo do rei Herodes, vieram alguns magos do Oriente a Jerusalém perguntando: onde está o rei recém-nascido? Nós não vamos começar com os magos, nós vamos começar pelo rei Herodes. Vamos primeiro falar sobre Herodes e sobre a reação de Herodes, do quanto Herodes deseja matar Jesus. Quando ele ouve essa mensagem, Jesus nasceu, o rei dos judeus nasceu, ele então vai buscar matá-lo. Isso aparece no verso, algumas referências desse texto é o verso 3, 4, 7 e 8, mas a partir do verso 13 até o verso 23, o capítulo 2 vai falar apenas sobre isso, sobre Herodes e a tentativa de matar o menino. Mas sobre essa seção do texto a gente vai deixar para o próximo domingo. Não vou abordar isso hoje aqui, apenas as decisões de Herodes nesses versos que a gente leu. Herodes, esse Herodes que nós estamos lendo é Herodes o Grande. Isso não é descrito aqui no texto, mas para poder pregar a gente tem que pesquisar, tem que procurar compreender o que está acontecendo aqui naquele período histórico. E aí, a título de informação, eu vou colocar algumas questões aqui para os irmãos, para a gente poder saber mais sobre quem é esse Herodes. Herodes o Grande, ele reinou de 40 ao ano 4, anos antes de Cristo. Era um homem extremamente violento e astuto. Ele ordenou a morte de muitos dos seus filhos, inclusive da sua esposa favorita, Mariane, só para se manter no trono. Seu pai era edomita e sua mãe árabe. Ele casou com Mariane e assim entrou para a família dos Macabeus, que reinavam por muito tempo em Israel até a intervenção do poder de Roma. Então, é esse rei que o autor está mencionando aqui para nós, que está no poder no tempo em que Jesus nasce. Herodes o Grande, conhecido pela sua crueldade e pela sua astúcia. A crueldade de Herodes é tão gritante, é algo tão marcante no seu período histórico, que a principal delas também foi registrada aqui, e tem a ver com Jesus, que é a matança dos meninos em Belém, do verso 16 ao verso 18. O autor vai dizer para nós que a crueldade de Herodes é tão grande, que quando ele soube do nascimento do menino por meio dos magos, ele ordena a morte de todos os meninos. Então, não apenas de buscar quem seria Jesus, mas Herodes vai ordenar a morte de todas as crianças, todos os meninos de 2 anos para baixo, que moravam tanto em Belém como aos arredores de Belém. Imagine por um instante, os irmãos, quantas crianças não morreram apenas pelo capricho de Herodes na tentativa de se manter no poder. Quantos meninos não morreram? Mas isso a gente vai falar mais na próxima sessão. Só para os irmãos terem uma ideia, eu pesquisei bastante sobre Herodes, né, para preparar esse sermão. Eu procuro trazer só as informações que eu julgo mais necessárias para a gente poder mergulhar realmente no texto, entender o que o texto está dizendo. Mas Herodes era um homem tão cruel, mas tão cruel, que pouco tempo antes da sua morte, ele ainda manda matar o seu filho, para que quando ele morresse, mesmo assim, o menino não tomasse o poder, não subisse ao trono. Tamanha era a crueldade desse homem, tamanho essa sede de sangue que Herodes tinha, para os irmãos terem ideia, né? Alguns relatos também nessa história de que para que ele garantisse, né, para que garantissem que tivesse choro em Jerusalém quando ele morresse, ele havia determinado poucos momentos antes da sua morte que fossem assassinados um número considerável de judeus e de nobres em Jerusalém, para garantir que tivessem pessoas chorando quando ele estivesse sendo velado.
Tamanha era a maldade do coração desse homem, né? Mas essa ordem não foi cumprida. Segundo os historiadores, essa ordem não foi cumprida. Bom, por hora, é suficiente para nós perceber que Herodes é astuto e dissimulado. E isso a gente consegue ver perfeitamente no texto. Eu vou mostrar aqui para os irmãos. Note comigo o verso 7 e o verso 8. Acompanha, por favor, na sua Bíblia. O verso 7 e o verso 8 diz assim: Então Herodes chamou secretamente os magos. Imagina essa cena acontecendo, Herodes chamando essas pessoas. O texto não diz quantos, embora a tradição da igreja coloque como sendo 3, mas o texto não diz isso, não diz que eram apenas 3, poderiam ser 2 ou mais de 3. O fato é que ele chama esses magos secretamente e procura saber deles com precisão quando a estrela havia aparecido. Olha o interesse, né? O interesse de Herodes em saber quando é que a estrela apareceu. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide e perguntai cuidadosamente sobre o menino. Quando o achardes, avisai-me, para que eu também vá adorá-lo. Que homem piedoso, né? Que exemplo de religiosidade. Ele está doido para adorar o menino, né? É isso que ele realmente quer, né? Bom, é claro que não, né? Herodes não tinha nenhuma intenção de adorar Jesus. Não tinha nenhuma intenção de ir atrás do menino. Era tudo um ardil, uma falsa aparência de piedade. Vou adorá-lo, vou também adorá-lo, para disfarçar as suas reais intenções. Ele queria apenas ter informações de o lugar e o momento certo, o tempo certo do menino, qual seria a idade desse menino e o local exato do seu paradeiro, para que ele então pudesse eliminar mais uma ameaça, como ele já tinha feito tantas vezes. Era só isso que ele queria. Só que o que nos interessa perceber nessa sessão que a gente está lendo não é tanto a sua crueldade. Isso vai ficar mais aparente na próxima sessão do livro, do capítulo. Mas nesse momento perceber a dissimulação dele, o seu fingimento, para poder ali angariar informações sobre o paradeiro do menino e poder eliminar então mais uma das suas ameaças, né? Sua astúcia e a sua dissimulação. Mas Herodes aqui no texto para nós ainda assim representa aqueles que odeiam e buscam combater Jesus. Quando ouvem a mensagem Jesus nasceu, essas pessoas têm ódio por ele. Se pudessem o matariam. Assim como mataram Jesus, né? Mas essas pessoas, se pudessem dizer assim, olha, Jesus veio mais uma vez, elas então pegariam Jesus e tentariam matá-lo novamente. Tamanho é o seu ódio declarado contra a mensagem do Evangelho. Elas odeiam o Cristo. São essas pessoas que Herodes representa. Toda essa crueldade do coração humano que odeia a mensagem do Evangelho desde sempre. É isso que nós precisamos perceber, que essa maldade não é apenas fruto de um coração, mas ela representa um sentimento que existe no mundo. Cristo veio ao mundo e desde sempre o mundo o odeia. Desde sempre o mundo o odeia. Ficou claro até aqui? Amém? Estamos juntos? Então vamos passar para a próxima reação. Qual é a próxima reação que o texto menciona para nós? É a reação dos líderes religiosos. Isso está no 4, 5 e 6. Vamos ler novamente? Diz assim: depois de convocar todos os principais sacerdotes e os mestres do povo, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. Então Herodes chama os principais sacerdotes e mestres para perguntar. Eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia que conduzirá meu povo Israel. Eles estão citando aqui Miqueias 5, 2. Miqueias capítulo 5, verso 2. A continuação do texto diz que esse rei é eterno, que ele existe desde os tempos eternos, o que provaria também a divindade de Jesus, né? Jesus é Deus, mas isso a gente falou no sermão anterior. O fato que a gente precisa perceber aqui é que os principais sacerdotes e esses mestres do povo, né?
eram aqueles homens que possuíam um grande conhecimento das Escrituras. Tanto é que quando eles são perguntados, quando eles são chamados à presença do rei, e o rei os interroga sobre aonde Jesus, o rei, o Messias deve nascer, eles respondem prontamente, na ponta da língua a resposta. Eles sabiam exatamente. Onde deve nascer? Ah, isso é fácil. Belém. Tiraram, parece que não, nem sequer pestanejaram aqui para responder. Já citaram o profeta Miqueias, indicando a cidade. E notem os irmãos, naquele momento em que eles então são chamados à presença do rei e respondem prontamente ao rei aonde o menino deve nascer, aonde o rei dos judeus deve nascer, naquele momento, de Jerusalém a Belém, são menos de 10 quilômetros. São menos de 10 quilômetros. Por que eu fiz questão de colocar essa informação aqui? Essa informação é fundamental para a gente entender o posicionamento que o autor quer dar para esses homens. Porque tamanho é o descaso desses homens com o Jesus, o rei dos judeus, o Cristo, o Messias, tamanho é o descaso que mesmo estando tão próximo, eles não vão ver o menino. Nem sequer cogitam a possibilidade de adorá-lo. Eles possuem esse grande conhecimento da Escritura e, embora tivessem tão próximos da palavra de Deus, embora tivessem a palavra de Deus na sua mente, eles não a tinham no coração. Na mente, aqueles homens eram versados na Escritura. Eles tinham conhecimento teórico. A palavra estava na mente, mas não no coração. Então, mesmo tendo a notícia, olha, chegam os magos em Jerusalém vira um alvoroço com essa notícia, porque existem homens vindo do Oriente declarando terem visto uma estrela e que essa estrela os guiou até Jerusalém, segundo uma profecia de que aquela estrela representaria o nascimento do rei dos judeus. Olha a informação aí. Imagina agora essa informação chegando nos corredores, né, no comércio, na cidade, né, nas ruas, nas vielas pela cidade de Jerusalém. Olha, vieram os homens vindo do Oriente, uma grande caravana, porque não pensem que eram poucos, não. Esses homens estavam carregando presentes muito caros, ouro, mirra, incenso, não eram presentes baratos, eram ungüentos caríssimos. Então, não é exagero nosso, né, pensar que ali havia uma comitiva, havia mais pessoas, pelo menos pessoas protegendo esses homens também. E esses homens estão declarando que nasceu o rei dos judeus. Um alvoroço acontece na cidade. É isso que o autor disse para nós no verso 3. Ao saber disso, o rei Herodes perturbou-se e com ele toda Jerusalém. Porque, afinal de contas, se alguém ameaça o poder do rei Herodes, cabeças vão rolar em Jerusalém. Esse homem não perdoa nenhuma ameaça. Ele já matou um monte de gente. Quem ele vai matar dessa vez? Então, é isso que está sendo comunicado, sendo falado nas ruas por Jerusalém. Quem vai morrer agora? Quem ele vai matar agora? Porém, esses homens, eles tinham conhecimento da Escritura para saber que nasceu o Messias, o prometido, aquele de quem os profetas falaram, aquele com quem os profetas sonharam, o Salvador prometido a Israel. E mesmo tendo posse desse conhecimento, eles não vão lá. Por que não vão? Essa é uma pergunta óbvia que a gente precisa fazer para o texto. Por que eles não vão? Por que eles se recusam a ir lá, nem que fossem movidos pela curiosidade? Porque até Herodes, com toda a sua crueldade, foi mais curioso do que esses homens, que eram mestres da lei. Pensa só, Herodes chama os magos e pergunta para eles qual foi o tempo da estrela. Depois chama os principais sacerdotes para perguntar em qual cidade nasce. Nós notamos pelo comportamento de Herodes no texto que ele teve mais interesse de saber do que os magos. Claro que o seu interesse era para matar, era um interesse cruel, mas ainda assim ele foi muito maior, mais substancial no texto
do que o interesse daqueles que tinham a promessa de que haveria de vir o Salvador do mundo. Já pensou nisso? Aqueles que tinham esse conhecimento e o negligenciaram. Eles sabiam, por exemplo, que Jesus nasceria em Belém. E Belém significa a casa do pão. A casa do pão. Não é de se admirar que ali nasceu o pão da vida. Mas eles não tiveram nenhum interesse de ir até a casa do pão para receber o pão da vida. Eles não tinham fome. Eles não tinham fome. De fato, João tinha razão quando escreveu, inspirado pelo Espírito Santo: veio para o que era seu, mas os seus... Mateus está escrevendo a mesma coisa, só que ele dá para nós uma história que nenhum outro evangelista deu. Ele narra para nós um acontecimento dessa visita dos magos, coisa que os outros evangelistas não fizeram, mas para dizer a mesma coisa que João disse no verso 1. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. E isso fica evidente no comportamento dos principais sacerdotes e mestres do povo. Por último, o autor mostra para nós o comportamento, então, dos magos. Embora ele mencione isso no verso 1 e verso 2, né, dizendo que eles vieram do Oriente, em busca de saber aonde está o rei dos judeus, recém-nascido, porque viram sua estrela. Lê comigo, por favor, do verso 9 até o 12 de novo. Diz assim: depois de ouvirem o rei, partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que parou sobre o lugar onde o menino estava. Ao verem a estrela, os magos ficaram extremamente alegres. Alegres. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E depois, abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe presentes: ouro, incenso e mirra. Agora, entra uma série de curiosidades, né, que nós temos. E talvez eu vá frustrar um pouco os irmãos. Porque, embora muito se tenha construído sobre os magos, pesquisando sobre eles, eu achei muita coisa na história da igreja sobre essa romantização que foi construída ao longo dos anos sobre esses magos. Então, a primeira delas é aquela visão, né, aquela imagem, aquela construção do presépio, onde você tem ali o bebezinho, os animais, o pai e a mãe e os 3 reis magos, né? Não é assim? Porém, o texto diz para nós que quando eles o encontram, Jesus não está mais na manjedoura. Jesus está numa casa em Belém. Então, isso dá para nós uma ideia de que alguns momentos, pelo menos, né, podemos até dizer talvez alguns dias ou semanas ou meses tenha se passado do nascimento, da concepção ali de Maria para esse momento em que os magos chegaram lá. Ficou claro? Outra coisa que o texto também não diz para nós são os seus nomes. E até sobre os seus nomes, ao longo dos anos na igreja se especula, né, quais eram os seus nomes. Alguns vão chamar Belsazar, não sei quem, mas o texto também não fala sobre isso. Não dá informação sobre isso. Se eram 3, o texto também não diz se de fato eram 3 ou não. Bom, pastor, não menciona nome, não menciona nacionalidade. Nos diz apenas que era do Oriente. Eles eram do Oriente. Eles podiam ser caldeus ou babilônicos. O texto também não afirma sobre isso. Provavelmente estudantes de astrologia, porque são pessoas que observam os astros. Provavelmente também estudantes de religião e profecia antiga, porque eles atribuem um fato, um evento da astrologia, um evento da astrologia, com o nascimento de uma grande personalidade, de um rei, de um grande rei. Eles associam um acontecimento, e isso era muito comum para aquele período histórico. Isso era muito comum. Um eclipse, um encontro entre planetas, enfim, alguma coisa que chamasse atenção nos astros, porque isso também o texto não diz para nós. Se a estrela era uma estrela cadente,
se a estrela era o encontro de algum planeta, né? Até uma... Tem coisas escritas sobre isso, irmãos. Meu Deus do céu, essa semana você vai lendo um monte de coisa e assim, é o planeta tal e o planeta tal que se alinharam na constelação de Peixe no período... Mas o texto não fala sobre isso. E aí, depois de pesquisar bastante, a gente tem que ir para a pergunta mais simples. O que o autor desejava nos dizer? Porque se ele não disse essas coisas, se ele não deu essas informações, quando você está lendo a Bíblia, você precisa se perguntar isso. Se o texto não satisfez alguma curiosidade sua, provavelmente não era propósito do autor. Dá para entender isso? O autor não queria falar sobre isso. O autor queria chamar a nossa atenção para outra coisa. E agora vem a pergunta importante. Para que o autor está querendo chamar a nossa atenção ao narrar essa atitude dos magos? Para onde ele quer que nós venhamos a nos concentrar? Bom, vou falar aqui de 3 momentos. O primeiro momento é antes. Porque se tem uma coisa que nos salta aos olhos, é essa viagem do Oriente para Jerusalém. Do Oriente para Jerusalém. Não seria fácil, uma viagem naquele tempo extremamente cansativa, longe de tudo, com inúmeros perigos. Nós não sabemos aqui quantos quilômetros eles viajaram, por quantas dificuldades eles passaram, quantos perigos enfrentaram ao longo dessa viagem, mas o que o texto nos diz é que nada disso foi obstáculo para que eles fossem em busca do Rei dos Judeus. Não importa quantos quilômetros, os obstáculos, as dificuldades, não foi suficiente para impedi-los de buscá-lo e de encontrá-lo. É porque essa busca foi recompensada, né? A intensidade dessa busca foi recompensada porque eles encontraram um menino e puderam adorá-lo. E isso me ensina uma coisa sobre esse nosso Deus, muito importante, né? Que Deus, esse nosso Deus, ele é tão maravilhoso que ele se permite ser encontrado por aqueles que o buscam de verdade. Aquele que busca o Senhor de verdade, esse o encontrará. Ele permite ser encontrado, né? Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Se tem algo que o texto de fato nos diz sobre esses magos, é que eles tinham a fome de buscar em Belém, na casa do pão, o pão. Durante o encontro, há uma outra coisa também que o texto nos chama a atenção. Que eles, quando encontram, imagina por um instante, tá? Essa cena, pode ser os 3, não tem problema nenhum, não estou dizendo que está errado serem 3 magos. Imagine, se ficar mais fácil para você, imagina os 3 homens, vestidos com roupas do Oriente, entrando pela casa. Você consegue fazer isso? Me acompanha, porque tem algo bacana aqui para a gente aprender. Mas eu preciso que você aí use a sua criatividade. Imagina que você está ali observando aquela cena. Os 3 homens entram na casa e está, talvez mais distante, José, se bem que o texto não diz que ele estava ali presente, mas a gente está só imaginando, ok? Está lá José e, de fato, está Jesus no colo de sua mãe Maria. O Jesus que está no colo é uma criancinha. Você consegue visualizar isso? É um bebê. É um bebê. E o texto diz que quando eles entram e veem o menino, quando entraram na casa, viram o menino com Maria, estou lendo o verso 11, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Eles se prostraram e adoraram. Olha que interessante. Olha que coisa. Isso para mim é muito mais interessante, sinceramente, irmãos, do que toda especulação sobre quem eram esses magos. Por quê? Eles entraram lá e viram um bebezinho. Eles não viram um general. Entende o que eu quero dizer? Eles não chegaram lá e se depararam com um general de armadura, o rei dos judeus, que vai libertar os judeus do Império Romano. E então eles reverenciassem um general. Não. Eles se depararam com um bebezinho. Eles não chegaram lá e viram Jesus fazendo um discurso. Que eles pudessem ouvir as suas palavras e serem convencidos dos seus argumentos. Não, eles não ouviram discurso nenhum de Jesus. Eles não ouviram discurso nenhum.
Outra coisa que eles também não tiveram foi o privilégio de terem visto milagres, sinais, prodígios. Porque poderia ser que eu e você, vendo sinais e prodígios acontecerem na nossa frente, nós nos dobrássemos para adorá-lo. A gente está vendo um milagre acontecer, né? Algo fenomenológico acontecendo. E isso chama a atenção. Mas eles também não viram. Eles não se depararam com um general, não se depararam com um discurso eloquente, não testemunharam milagres, mas ainda assim o adoraram. Por quê? Por quê? Se você estava prestando atenção aqui no louvor, cantando, antes de eu subir aqui, você sabe a resposta. Pelo que ele é. Eles adoraram pelo quem ele é. Eles chegaram lá e se depararam com um menino, e isso não importava, eles ainda assim o adoraram, porque aquele menino, eles sabiam, era o Messias, o escolhido de Deus, o rei dos judeus. Por isso eles o adoraram. Naquele momento, os magos deram para nós um grande exemplo de adoração. Porque pode ser, irmãos, que eu e você venhamos adorar a Jesus pelaquilo que ele pode fazer. Ou, pior ainda, por aquilo que ele pode nos dar. E por causa disso nós dissemos, adoramos a Jesus. E esquecemos de que a busca pelo Senhor Jesus e a adoração pelo Senhor Jesus, ela precisa ser genuína, ela precisa ser baseada em quem ele é. Ele é o meu Salvador, ele é o escolhido de Deus, ele é o rei dos judeus e o meu rei também. Ele é, e por quem ele é eu o adoro, independente das suas palavras, independente do que ele possa fazer por mim, independente do que ele possa fazer por qualquer pessoa, independente das coisas, por quem ele é. É isso que Deus deseja para nós. Depois o texto vai dizer que eles lhe entregam presentes. E outra coisa que também muito, ao longo da história da igreja, muito se especula sobre os significados desses presentes, né? O ouro, o incenso e a mirra. Claro que eu não vou deixar isso em aberto, vou colocar aqui para os irmãos, aquele que eu encontrei, que talvez mais, enfim, seja uma explicação plausível, é que o ouro representaria sua realeza, o incenso, a de sua divindade, e a mirra, a unção do seu corpo sobre a sua morte expiatória. Mas tudo isso é teologia. Entende? Tudo isso é teologia. A gente não pode especular que aqueles magos tivessem esse conhecimento teológico sobre a divindade, o reinado e a morte expiatória de Jesus. Isso é especular demais. Eu sei que seria muito bonito dizer, né? Isso aqui significa isso e tal. E né, você, caramba, que legal. Bom, na prática, esses itens eram caros. E você pode até achar que isso fosse um argumento mais fraco, mas não é não. Porque na continuidade do texto, nós vamos ver isso domingo que vem, diz o verso 13, que depois que os magos partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levanta-te, toma o menino e a mãe e foge para o Egito. Permanece lá até que eu fale contigo, porque Herodes procurará procurará o menino para matá-lo. Bom, o que eu quero dizer com isso? Esses presentes, muito provavelmente, financiaram essa viagem. Porque de que outra maneira eles iriam viajar? Era algo custoso, de Jerusalém ao Egito. Como eles patrocinaram essa viagem? Como eles se manteriam lá, sem conhecer ninguém? Quem migra, não migra por vontade, migra por necessidade, né? Em sua grande maioria. Migra por necessidade. Então, se eles estavam agora migrando por necessidade, porque o próprio rei vai tentar matar o menino, eles precisam de recursos. Percebe? Então, isso não é um milagre menor. Às vezes a gente pode pensar que isso fosse... pastor, é tão mais bonito, é tão mais romântico dizer que o ouro é pela realeza, o incenso pela sua divindade e a mirra pela sua morte expiatória. Mas eu não acho, irmão, sinceramente eu não acho. Eu acho que a construção da ideia de que aqueles homens, de que aquela família precisava de recursos e aqueles presentes significavam recursos para essa viagem, e essa viagem iria preservar a vida do Filho de Deus, isso para mim é motivo suficiente para achar naqueles presentes algo de valor.
iria preservar a vida daquela família, e isso é suficiente para mim. Eu me contento com essa interpretação. Bom, qual é a grande ideia, então, que o autor está tentando nos transmitir? O que o autor está tentando fazer com que os seus leitores compreendam, os seus ouvintes originais compreendam? É que, desde o nascimento de Jesus, aqueles que mais tinham motivos para comemorar a sua chegada e celebrar o seu nascimento, o ignoraram. É isso que o autor está tentando transmitir. O que João disse com outras palavras: veio para o que era seu e os seus não receberam. Mateus está dizendo isso, mas com outras palavras. Ele está dizendo, olha, desde o nascimento de Jesus, aqueles que mais tinham motivos para comemorar, para celebrar o seu nascimento, para ir até ele, para adorá-lo, o ignoraram. Mas, ao mesmo tempo que o autor afirma isso, ele deseja uma resposta dos seus leitores. Ele deseja que eu e você, diante desse texto, venhamos a responder a esse texto. E qual é a resposta que ele deseja de nós? A mesma resposta que ele descreve que os magos tiveram. Que os magos tiveram. É a mesma resposta. Se aqueles que tinham mais motivos para comemorar sua chegada e celebrar seu nascimento ignoraram, nós, no entanto, devemos buscá-lo como os magos fizeram. Devemos ir em busca deles, a despeito das dificuldades que eu e você viemos enfrentar, a despeito dos perigos, dos percalços do caminho, da oposição. Nós devemos buscá-lo e adorá-lo por quem ele é, não pelo aquilo que ele pode fazer por nós, não por aquilo que ele possa nos dar, ou por algo que ele possa nos dizer, mas por quem ele é o nosso Salvador. Então essa é a resposta que o autor desejava dos seus ouvintes e é a resposta que Deus deseja para nós. Quero propor duas aplicações práticas e aí a gente encerra por hoje. Duas coisas muito, mas muito significativas sobre esse texto para a nossa vida prática. Irmãos, entenda, não é suficiente ter a Escritura na cabeça. Isso fica claro no texto. Não é suficiente ter domínio da Escritura na cabeça. Se tem algo que esse texto deixa claro, é que nós precisamos deixar com que o texto transforme e mude o nosso coração. Do contrário, nós podemos estar muito próximos e ainda assim não desfrutar da sua graça. Podemos estar muito perto e ainda assim muito longe do que Deus desejava para nós. Não é suficiente. Não estou dizendo para você que estudar a Bíblia é perda de tempo. Não é. Não é. Mas é necessário permitir com que esse conhecimento transforme o meu coração. Senão eu posso ter a Bíblia na cabeça e ainda assim padecer no inferno. A segunda coisa importante que esse texto precisa nos ensinar é que Deus, ele possui verdadeiros servos, verdadeiros adoradores, em lugares dos mais improváveis, dos mais distantes, no meio de lugares e de famílias e de situações que a gente, às vezes, não acha que seja. Mas não importa. Não importa. Porque a Bíblia diz para nós que Deus deseja encontrar adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E é assim que nós também devemos ser. A nossa resposta à mensagem Jesus nasceu deve ser a mesma que os magos. Jesus nasceu, nós vamos até ele. Jesus nasceu, nós vamos buscá-lo. Jesus nasceu, nós vamos encontrá-lo e vamos adorá-lo por quem ele é, o nosso Salvador. Amém? Essa deve ser a nossa conduta de adoração, a mesma que aqueles magos tiveram. Muitas vezes nós nos esquecemos disso. Desejamos encontrar um Jesus na igreja que nos apaixone com o seu discurso, que nos seduza com os seus sinais de poder, mas também precisamos ser capazes de adorá-lo na simplicidade de percebê-lo como um menino que nasceu, como a resposta que Deus havia prometido, sem desejar nada em troca, só por quem ele é. Amém? Que Deus nos abençoe com a sua palavra, no nome de